Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre os tipos de competição entre duas espécies, que são o intraespecífico, que ocorre dentro de uma mesma espécie, entre indivíduos de uma mesma espécie, e o interespecífico, que ocorre entre as duas espécies. Eu vou te ensinar sobre como utilizar os modelos ou as equações de Lotka e Volterra para fazer o crescimento das populações, dessas duas populações que estão competindo entre si. Eu vou te ensinar sobre como aplicar as soluções de equilíbrio para esses modelos de Lotka e Volterra. Eu vou te ensinar sobre exclusão competitiva e tudo isso eu vou fazer dentro do Excel. Então, se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, fica aqui no vídeo até o final, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. E vamos para o vídeo. Bom, então vamos falar sobre competição agora. Então a competição ela é dividida em dois tipos, tá? Básicos, que é primeiramente a competição intraespecífica, que é a competição que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie em um mesmo local, tá? Então esses indivíduos de uma mesma espécie eles competem entre si pelo mesmo recurso. E eu tenho também a competição interespecífica, que é uma competição que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes pelo mesmo recurso, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma competição intraespecífica aqui, em que o recurso aqui a ser caçado é um elefante, tá? E eu tenho dois indivíduos aqui de neandertais, tá? Eles são da mesma espécie e ambos concorrem aqui para comer esse mesmo indivíduo aqui, esse mesmo elefante. Por isso, então, eu tenho uma competição intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de uma mesma espécie no mesmo local. Porém, eu também tenho, como eu disse, a competição interespecífica, que no caso eu vou ter o recurso, que é o elefante, e eu tenho um indivíduo da espécie Neandertal competindo com um indivíduo da espécie Homo sapiens por esse recurso. Tá? Então, uma dessas espécies pode ou não ser extinta. Ou seja, uma dessas espécies pode ou não tomar o recurso totalmente da outra espécie. Ok? Mas ambas vão competir pelo mesmo recurso. Bom, então quando a gente fala de competição intra e interespecífica, a gente pode demonstrar essa competição tanto intraespecífica quanto interespecífica através de equações, né, de modelagens matemáticas, de modelos matemáticos. E para isso, então, a gente tem um modelo matemático mostrando a competição intraespecífica, né? E esse modelo ele é a equação que é utilizada para calcular o crescimento logístico de uma espécie, que é essa equação aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma população da espécie 1, tá? E essa população, no caso do crescimento logístico, ela é limitada no seu crescimento apenas pela capacidade de suporte do meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente vai suportar X número de indivíduos dessa espécie aqui nesse ambiente. Porém, a gente pode pensar diferente isso daqui. Como a gente está falando de competição entre espécies, aqui eu posso falar de recursos. Ou seja, um recurso suporta tantos indivíduos. Esse recurso que a gente tem disponível suporta X indivíduos dessa espécie aqui, competindo entre si, tá? Para conquistar e atingir a capacidade de suporte que esse recurso tem. Então, por exemplo, imagine aqui que essa figura aqui, ó, esse retângulo aqui, ele é o recurso, tá? É um espaço vazio de recurso. Portanto, cada indivíduo aqui, ó, da espécie 1 vai preencher um espaço desse recurso até preencher todo o recurso. Então eu vou ter que o tamanho populacional aqui vai ser igual a K, tá? Ou seja, eu vou ter uma taxa de crescimento igual a zero nesse caso, porque eu vou ter atingido a capacidade de suporte dessa população. E a mesma coisa eu vou ter aqui para uma segunda população aqui, só que de uma espécie diferente, né? Uma segunda espécie. Então aqui eu vou ter também uma capacidade de suporte, né? Uma única limitante, que é a capacidade de suporte. E eu vou ter aqui que
cada indivíduo da espécie N2 preenche um espaço aqui do recurso K2 aqui, né? Porém, eu também tenho modelos matemáticos que foram descritos por Lotka e Volterra, tá? E esses modelos eles mostram para a gente não só a competição intraespecífica, mas também a competição interespecífica, ou seja, eles unem tanto a competição intraespecífica quanto a competição interespecífica. E esses modelos são esses daqui, ó. O primeiro é esse daqui, que mostra o crescimento, a taxa de crescimento populacional por tempo aqui da espécie 1, certo? E perceba o seguinte, a única coisa que a gente faz aqui, ó, é adicionar um termo aqui, né, do número de indivíduos da espécie 2, influenciando aqui no tamanho da capacidade de suporte aqui da espécie 1, o tamanho disponível aqui, né? Ou seja, você tem uma diminuição do tamanho da capacidade de suporte disponível aqui, da espécie 1, pela espécie 2. E isso também, esse número de indivíduos aqui da espécie 2, eles afetam a capacidade a capacidade de suporte da espécie 1 através de um coeficiente de competição, que nesse caso é o alfa. E isso vai me dar o número de indivíduos que cada indivíduo da espécie 2 consegue a mais sobre o recurso em relação à espécie 1. Então, por exemplo, no caso dos Neandertais e dos Homo sapiens. Os Homo sapiens, eles são a segunda espécie, certo? E eles são mais inteligentes, eles são mais aptos para derrotar a espécie de Neandertais do que Neandertais derrotar a espécie de Homo sapiens, porque os Homo sapiens têm um coeficiente de competição maior do que os Neandertais, tá? Então, por exemplo aqui, se cada indivíduo de Homo sapiens captura 4 indivíduos de elefante por vez, por caça, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter que um indivíduo, então, da espécie 2 vai capturar 4 indivíduos da espécie de elefantes, e cada indivíduo aqui, ó, da espécie 1 vai capturar um indivíduo de elefante. Ou seja, para capturar 4 indivíduos de elefantes, eu vou precisar de 4 indivíduos da espécie 1, porém eu vou precisar de um indivíduo da espécie 2, ou seja, o coeficiente de competição da espécie 2 ele é superior ao coeficiente da espécie 1. Portanto, a espécie 2 ela preenche um espaço da capacidade de suporte da espécie 1. E aí aqui, ó, eu tenho o segundo modelo, que é o modelo que vai calcular a taxa de crescimento da população da espécie 2, né, por tempo. E nesse caso, eu vou ter que a espécie 1, o tamanho populacional da espécie 1, vai afetar o crescimento dessa população da espécie 2. Se a gente pegar o exemplo aqui, ó, dos Neandertais versus os humanos, né? Lembre que os Neandertais, cada Neandertal captura um elefante. Já os humanos, cada humano captura 4 elefantes, certo? Então, aqui eu vou ter que cada indivíduo de Neandertal vai capturar um elefante aqui, ou seja, beta vai ser igual a 1. Porém, um indivíduo aqui de N2 vai capturar 4, ou seja, um indivíduo de Homo sapiens vai capturar 4 elefantes. E aí eu vou ter exatamente o inverso disso daqui, ó. Que o beta aqui vai ser igual a 1 e eu vou ter que o espaço preenchido aqui por cada indivíduo da espécie 2 vai ser 4 vezes superior ao espaço preenchido pela espécie 1 aqui, tá? Bom, então agora eu tenho as soluções no equilíbrio para calcular quando a taxa de crescimento populacional, tanto de N1 quanto de N2, para de crescer, ou seja, dN sobre dt vai ser igual a 0. E isso vai ser o tamanho da população preciso para eu ter esse dN sobre dt, certo? Então, eu tenho o seguinte, para a espécie 1, a solução de equilíbrio vai ser essa daqui, ó.
vai ser uma equação de primeiro grau, em que N1 aqui é igual a Y, né? Igual a K1, que vai ser que vai ser o intercepto, tá? Menos o coeficiente angular vezes o x aqui. Mas nesse caso, então, está específico aqui para a espécie, então vou ter N1 no equilíbrio igual a K1 menos alfa vezes N2. E aí aqui eu vou ter a mesma coisa, só que para a espécie 2. Então eu vou ter N2 no equilíbrio igual a K2 menos beta vezes N1. Porém, se eu pegar esse parâmetro N2 e substituir pela equação da espécie 2 aqui, e resolver o que vai dar aqui, eu vou ter a equação de equilíbrio, né? A solução de equilíbrio, que vai ser exatamente essa. Isso para a espécie 1. E se eu pegar esse parâmetro aqui, N1, e substituir ele por isso daqui de N1, e resolver depois, né? Eu vou ter essa equação final aqui de equilíbrio, essa solução de equilíbrio para N2. Tá? Então é assim que eu vou conseguir as soluções de equilíbrio para N1 e para N2. Bom, então aqui eu tenho uma forma gráfica de mostrar essa relação entre o crescimento populacional de N1 interferindo no crescimento populacional de N2 e vice-versa. Tá? Então para a espécie 1 aqui eu vou ter uma relação linear, ou seja, eu vou ter essa equação aqui, ó, uma equação de primeiro grau, N1 igual a K1 menos alfa vezes N2, certo? E perceba que eu tenho uma isóclina aqui. E essa isóclina, ela é equivalente a dN da espécie 1 dividido por dt, ou seja, a taxa de crescimento da espécie 1 no tempo atual. E essa taxa, quando os pontos estiverem em cima da isóclina, essa taxa será igual a zero, ou seja, a população não cresce se o ponto aqui de N1 e N2 estiver sobre essa isóclina, tá? Portanto, então, eu vou ter na isóclina a capacidade de suporte da espécie 1 e a capacidade de suporte da espécie 1 controlada pela espécie 2 aqui. E como que eu descobri esse K1 aqui? Fácil. Para eu descobrir ele, é só eu pegar essa equação aqui, ó, tá? De primeiro grau, e eu venho e coloco aqui que eu tenho 0 indivíduos da espécie 2 afetando o crescimento da espécie 1. Portanto, quando N1 é igual a K1, eu tenho que N2 vai ser igual a 0, e 0 multiplicado por alfa, né, vai ser 0. Então, K1 menos 0 vai ser K1. Então, N1 é igual a K1. Portanto, aqui eu vou ter a capacidade de suporte da espécie 1. E, portanto, ela vai crescer até a sua capacidade de suporte. Por isso que eu tenho aqui, ó, essas setas. Porém, ela vai crescer tendo indivíduos da espécie 2 aqui afetando a sua capacidade de suporte ou não. Tá? Nesse caso aqui, quando N1 é igual a K1, eu não tenho indivíduos da espécie 2 afetando. Mas quando eu tenho indivíduos da espécie 2 afetando a capacidade de suporte 1, eu vou crescendo aqui o número de indivíduos de N2, mas o número de N1 vai aumentando até atingir sua capacidade de suporte. Se essa capacidade de suporte N1 é ultrapassada, eu vou ter uma diminuição de N1 aqui, beleza? Até a capacidade de suporte aqui, que é a isóclina. Mas e como que eu obtive esse K1 dividido por alfa aqui? Fácil, eu peguei essa equação aqui novamente, e aqui eu quero saber quantos indivíduos da espécie 2 eu preciso para atingir a capacidade de suporte da espécie 1, né, da população 1 aqui, da população da espécie 1, quando eu não tenho indivíduos dessa população da espécie 1. Ou seja, quando N1 é igual a 0. Então, eu igualo a 0 aqui e resolvo essa equação. Portanto, então, eu pego esse termo aqui e passo para o outro lado, né? Resolvo ele. Eu vou ter, então, K1 é igual a N2 vezes alfa, e depois
eu vou ter o número de indivíduos da população 2 necessários para atingir a capacidade de suporte de K1, da espécie 1. E para isso eu vou ter, para eu saber esse número de indivíduos, é só eu dividir K1 por alfa. Então eu vou ter essa capacidade de suporte. Mas e para a espécie 2? Certo, para a espécie 2 então eu vou ter o seguinte. Aqui eu já não vou ter K1 dividido por alfa mais. Eu vou ter uma isóclina aqui, que é a isóclina da espécie 2, certo? E aqui eu vou ter a população da espécie 2 crescendo até a sua capacidade de suporte. E aqui eu vou ter a capacidade de suporte da espécie 2 sendo controlada pela espécie 1. Aí, novamente, eu tenho aqui a equação de primeiro grau, né? Só que aqui a equação ela é diferente. Eu vou ter N2 igual a K2 menos beta vezes N1, certo? E nesse caso, dN da espécie 2 é dividido pelo dt, né? E isso vai ser igual a zero, ou seja, a taxa de crescimento de N2 aqui no tempo vai ser igual a zero, ou seja, a espécie para de crescer. Você atingiu o número máximo de indivíduos precisos para que essa espécie pare de crescer. Ou seja, N2 atingiu a sua capacidade de suporte. Então, abaixo da capacidade de suporte N2, a população de N2 ela vai continuar crescendo, certo? Até atingir sua capacidade de suporte. E se essa capacidade de suporte ela for ultrapassada, eu vou ter uma diminuição desse tamanho, né? Como aqui está no eixo Y, então vai crescer direcionado para cima. E como está no eixo Y também vai descer direcionado para baixo aqui no caso. Mas e como que eu atingi esse K2? Eu fiz isso com a mesma lógica que para a espécie 1 lá. É só eu substituir N1 aqui por zero, ou seja, eu estou dizendo que eu não tenho nenhum indivíduo da espécie 1 aqui afetando a capacidade de suporte da espécie 2, certo? Portanto, 0 vezes beta vai ser 0, e K2 menos 0 é igual a K2, né? E aí, portanto, eu vou ter que N2 é igual a K2, ou seja, quando N2 é igual a K2, eu atingi a capacidade de suporte de N2 apenas com indivíduos da espécie 2. Tá? Nesse caso, espécie Homo sapiens. Porém, quando a espécie 1 afeta a capacidade de suporte da espécie 2, eu vou ter K2 dividido sobre beta. E como que eu consegui esse K2 dividido sobre beta? Fácil. Eu igualei o número de indivíduos da espécie 2 para zero, ou seja, eu estou dizendo aqui que não tenho nenhum indivíduo da espécie 2 aqui afetando a sua capacidade de suporte. Eu terei apenas indivíduos da espécie 1, portanto, eu vou dizer que N2 é igual a zero. E aí eu vou resolver essa equação e eu vou ter o número de indivíduos de N1 precisos para atingir a capacidade de suporte N2, certo? Então é assim que eu atingi esse resultado aqui, K2 dividido por beta. E aqui eu tenho os dois cenários, tá? Os dois espaços de fase da espécie 1 e da espécie 2, mas e se eu juntar esses dois cenários aqui, o que vai virar? Eu vou ter uma solução gráfica para os modelos de competição de Lotka-Volterra, e eu vou ter aqui cenários de exclusão competitiva. E o primeiro cenário aqui é esse daqui, ó, em que eu vou ter a população da espécie 1 crescendo até a sua capacidade de suporte aqui, que vai ser essa isóclina, e eu vou ter a isóclina aqui da espécie 2 também, que vai ter a sua capacidade de suporte aqui bem antes da capacidade de suporte da espécie 1, ou seja, a capacidade de suporte da espécie 1 vai ser atingida bem depois do que a capacidade de suporte da espécie 2. E aqui eu vou ter que a capacidade de suporte da espécie 2 vai ser atingida bem antes da capacidade de suporte da espécie 1 aqui, tá? Então, para essa parte do gráfico aqui, abaixo da isóclina da espécie 2, eu vou ter o seguinte, que tanto a espécie 1
cresce, porque ela não atingiu sua capacidade de suporte, quanto a espécie 2 também cresce, porque não atingiu sua capacidade de suporte. Portanto, eu vou ter um vetor direcionado à capacidade, à isóclina da espécie 2 aqui, né? Um vetor direcionado para essa parte aqui do gráfico. E num cenário aqui em que eu tenho tanto a população da espécie 1 quanto a população da espécie 2 ultrapassando as suas capacidades de suporte, eu vou ter o seguinte, que o número de indivíduos de N1 diminui e o número de indivíduos de N2 também vai diminuir, ou seja, eu vou ter um vetor direcionado aqui para baixo, né? Para esse intervalo aqui entre essas duas isóclinas. Mas, quando eu tenho mais indivíduos aqui de N1 que a capacidade de suporte N2, eu vou ter o seguinte, que N1 vai continuar crescendo até K1, mas N2 vai diminuir o seu número de indivíduos, ou seja, eu vou ter um vetor direcionado aqui para a linha X, aqui para N1, ou seja, N1 tende a K1, e quando N1 é igual a K1, espécie 1 vence a competição. E eu tenho esse outro cenário aqui, que é o inverso, que no caso a isóclina da espécie 1 vai ser essa daqui e a isóclina da espécie 2 será essa outra aqui. E aí aqui a N1 atinge sua capacidade de suporte antes de atingir a capacidade N2 atingir sua capacidade de suporte e N2 atinge sua capacidade de suporte depois de ultrapassar a capacidade de suporte N1. Aqui nessa parte do gráfico, então, antes da isóclina de N1, eu vou ter um crescimento de ambas as populações, tá? E, portanto, eu vou ter um vetor direcionado aqui para o meio. Nesse caso aqui, quando tanto a população da espécie 1 quanto a população da espécie 2 ultrapassaram suas capacidades de suporte, respectivamente, eu vou ter uma diminuição no número de indivíduos da espécie 1 e vou ter uma diminuição do número de indivíduos da espécie 2, e aí eu vou tender a vir para a isóclina da capacidade de suporte da espécie 2 aqui, né? E também para essa parte aqui do meio do gráfico. E aí, quando eu tenho mais indivíduos da espécie 2 aqui, que a capacidade de suporte da espécie 1, eu tenho que a população da espécie 2 continua crescendo até a sua capacidade de suporte, mas o número de indivíduos da espécie 1 diminui até a sua capacidade de suporte. Portanto, eu tenho uma tendência aqui de que N2 se iguale à sua capacidade de suporte. E nesse caso, então, N2 será igual a K2, e quando N2 é igual a K2, a espécie 2 vence. Porém, eu tenho um terceiro cenário, em que eu tenho um cruzamento entre essas isóclinas, né? E aí aqui eu vou ter a isóclina da espécie 2 e aqui eu vou ter a isóclina da espécie 1. E aí a espécie 1 vai atingir sua capacidade de suporte antes da capacidade de suporte da espécie 2 e a espécie 2 vai atingir sua capacidade de suporte antes da espécie 1. E portanto, então, nesse cenário aqui, eu tenho que N1 continua crescendo até a sua capacidade de suporte e N2 continua crescendo até a sua capacidade de suporte, ou seja, o vetor ele mira aqui para o meio, para a estabilidade, para a linha de cruzamento aqui. Eu tenho aqui esse outro cenário em que tanto a capacidade de suporte de N1 quanto a capacidade de suporte N2 foram ultrapassados, portanto, o número de indivíduos de N1 vai diminuir e o número de indivíduos de N2 vai diminuir, ou seja, o vetor vai ser direcionado aqui para estabilidade. Mas eu tenho esse outro cenário aqui, em que a capacidade de suporte de N1 foi superada pelo número de indivíduos da espécie 2, certo? Ou seja, a espécie 2 continua crescendo, seu tamanho populacional, mas a população da espécie 1 diminui, ou seja, eu tenho um vetor direcionado aqui para o meio, para a estabilidade. E nesse caso aqui eu vou ter que o número de indivíduos da espécie 1 vai estar acima do número de indivíduos da capacidade de suporte que a espécie 2 sustenta, né? E aí eu vou ter uma diminuição
do número de indivíduos da espécie 2, vou continuar crescendo na espécie 1. Ou seja, eu tenho uma tendência aqui, um vetor de tendência que vai mirar para a estabilidade. E nesse caso, então, eu tenho uma coexistência estável entre as duas populações das duas espécies. Ou seja, nenhuma será excluída. Mas eu tenho um quarto cenário aqui, que é o inverso desse terceiro, em que eu tenho um cruzamento também, mas aqui, ó, primeiro eu vou ter a isóclina da espécie 1 e aqui eu vou ter a isóclina da espécie 2. E aí, nesse caso, a capacidade de suporte da espécie 2 ela vai ser deixada para trás pela capacidade de suporte da espécie 1, ou seja, ela vai ser antes da capacidade de suporte da espécie 1. E aqui, a capacidade de suporte da espécie 2 vai ser após a capacidade de suporte da espécie 1 aqui, certo? Então, nesse cenário, eu vou ter isso daqui, ó, que N1 continua crescendo aqui até atingir sua capacidade de suporte e N2 também continua crescendo até atingir sua capacidade de suporte. Nesse caso aqui, ambas as espécies ultrapassaram as suas capacidades de suporte, então N2 tem uma diminuição, uma tendência a diminuir seu número de indivíduos, e N1 também diminui seu número de indivíduos, ou seja, há uma tendência de estabilização. Porém, aqui, ó, se a população da espécie 1 ela inicia com um número maior de indivíduos que a população da espécie 2, eu vou ter que N1 vai acabar ultrapassando a capacidade de suporte da espécie 2, e, portanto, quando isso acontece, N1 continua crescendo até a sua capacidade de suporte e N2 diminui até a sua capacidade de suporte. Portanto, eu vou ter uma tendência de que N1 se iguale a K1, ou seja, quando N1 é igual a K1, tem uma exclusão competitiva de N2, então N1 ganha nesse caso. Porém, eu tenho esse outro cenário aqui, ó, que é quando o número de indivíduos de N2, inicialmente falando, né, é maior do que o número de indivíduos de N1. Aí eu tenho que N2 vai acabar ultrapassando a capacidade de N1 para atingir sua capacidade de suporte. Quando isso acontece, o número de indivíduos de N1 diminui, certo? Enquanto o número de indivíduos de N2 aumenta. E tem uma tendência, então, de que N2 seja igual a K2, ou seja, atinge sua capacidade de suporte. Quando isso acontece, eu tenho uma exclusão competitiva da espécie 1, ou seja, N2 ganha. E nesse caso, eu tenho um cenário de equilíbrio instável, certo? Bom, então aqui eu tenho um teste para exclusão competitiva. Eu vou ter esses 4 cenários que eu acabei de dizer. Só que aqui eu vou fazer esse teste através de desigualdade. Então, se eu dividir K1 por K2, a capacidade de suporte da espécie 1, pela capacidade de suporte da espécie 2, né? E esse resultado for maior do que 1 dividido por beta e maior do que alfa, eu vou ter que a espécie 1 persiste, a espécie 2 não persiste. E nesse caso a espécie 1 ganha, né, a competição. Mas quando K1 dividido por K2 for menor que 1 sobre beta e menor que alfa, eu vou ter que a espécie 1 não persiste, a espécie 2 persiste, e nesse caso a espécie 2 ganha a competição. E aqui, quando K1 dividido por K2 for menor que 1 sobre beta e maior que alfa, eu vou ter que ambas as espécies persistem, portanto eu tenho uma coexistência estável. E quando K1 dividido por K2 for maior do que 1 sobre beta e menor do que alfa, eu vou ter um equilíbrio instável, ou seja, qualquer uma das espécies pode persistir ou não. Tá? Bom, então eu vou te mostrar agora tudo isso daqui no Excel. Então, primeiro, eu vou te ensinar o crescimento populacional de uma população sendo afetada pela outra, tá? Usando o modelo de Lotka e Volterra, nesse caso. Depois eu vou te ensinar a aplicar soluções no equilíbrio. E depois eu vou te ensinar os 4 cenários de competição aqui, ó, que eu acabei de te mostrar. Os 4 cenários possíveis de competição em que eu tenho exclusão ou não das espécies. Bom, então eu estou aqui no Excel e agora eu vou fazer os 3 passos que eu te disse. O primeiro vai ser calcular o tamanho dessa população ao longo do tempo, certo?
das duas populações, no caso, da população da espécie 1 e da população da espécie 2. E depois eu vou fazer então o N no equilíbrio para a espécie 1 e para a espécie 2. E aí a gente vai para o passo 3, em que a gente vai saber qual das duas espécies ganha a competição, né, exclui a outra competitivamente, ou se ambas coexistem, né, estavelmente, né, com uma coexistência estável, ou se uma das duas ganham através de um equilíbrio instável. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular o tamanho de N1 ao longo do tempo. E para isso a gente precisa de K, R e coeficiente de competição, que vai ser aqui alfa e beta. Aqui eu vou fazer isso. Certo, aí aqui eu vou ter o tempo, que vai variar de 0 até, eu vou colocar aqui, ó, até 300 anos. Então o tamanho dessas duas populações vai variar de 0 até 300 anos. Aí aqui eu vou ter a população N1 da espécie 1 e vou ter a população N2 da espécie 2. E bom, aqui eu quero primeiramente que a capacidade de suporte da espécie 1 seja maior que a da espécie 2. Então a capacidade de suporte para N1 será igual a 100 e de N2 será igual a 50. E o R aqui vai ser de 0,2 para ambas as espécies, né? A taxa intrínseca de crescimento será igual dos 20% para ambas as espécies. E aqui eu vou ter os coeficientes alfa e beta. Aqui eu vou ter o alfa e aqui eu vou ter o beta. Então, o alfa eu vou colocar um alfa de 0,5 aqui e eu vou colocar um alfa aqui de 0,2. Beleza? Então tem que ter um tamanho inicial de ambas as espécies. E eu quero que ambas as espécies tenham 20 indivíduos inicialmente. Ok? Vamos lá então para fazer a equação. Eu tenho que fazer exatamente isso daqui. Ó. Como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a taxa intrínseca de crescimento. Eu vou pegar a taxa intrínseca de crescimento da espécie 1, que vai ser de 20%. Vou congelar aqui. Vou multiplicar pelo tamanho inicial da espécie 1 vezes essa divisão aqui. Aí eu vou colocar outro parêntese aqui para dividir K1. Vou congelar aqui a linha. Menos N1 menos a multiplicação do coeficiente de alfa. Vou congelar a linha vezes N2 aqui. E aí eu vou dividir esse resultado aqui, ó. Tá? Vou dividir esse resultado aí por K2. Por K1, aliás. Vou congelar aqui. E aqui eu vou fechar o parêntese. Então, eu vou ter essa divisão multiplicada por B2 vezes B5. Certo? Só que isso daqui vai entregar pra gente uma taxa. Tá? E o que a gente quer não é uma taxa. O que a gente quer é o tamanho da população. E para isso a gente precisa sempre somar essa taxa pelo tamanho da população anterior. No caso 20. Então aqui eu vou ter 22,8 indivíduos.
Então eu vou fazer a mesma coisa aqui para N2. E aí aqui eu vou ter R2 vezes N2 vezes. Aqui eu vou congelar o R2 e aí eu vou colocar K2. Congelo K2 menos N2 menos beta, congelo beta vezes N1. Vou dividir isso agora por K2. Congelo. E aí eu vou ter uma taxa também. Só que o que eu quero não é a taxa de crescimento. Eu quero o tamanho da população. Então, por isso eu somo a taxa com o tamanho anterior. Ok? E aí agora é só dar dois cliques aqui. Dou dois cliques aqui. E eu vou ter esse resultado aqui, ó. Agora eu vou fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico disso. No eixo X eu tenho tempo. No eixo Y eu tenho número de... Eu tenho tamanho da população. E eu quero que você observe o seguinte, nesse caso aqui, ambas as populações elas coexistem, porque nenhuma elimina a outra através do seu tamanho populacional. E aqui no tempo, a partir do tempo 139, eu tenho uma estabilização do tamanho da população da espécie 1 e um tamanho da população da espécie 2. Aqui eu tenho 80, a população vai sempre ficar estável em 83 indivíduos aqui, certo? E a população 2 em 33. Bom, então agora eu vou calcular o N1 no equilíbrio e o N2 no equilíbrio para ver se esses valores de estabilização aqui, ó, de 83.3333, né, e 33.3334 serão de fato os valores da população 1 e 2 no equilíbrio. Então vamos lá. Para eu calcular isso, eu vou fazer assim, ó. N1 no equilíbrio e N2 no equilíbrio. Então eu vou fazer N1 no equilíbrio vai ser igual a, entre parênteses, K1 menos alfa vezes K1 vezes K2 e eu vou dividir isso por, entre parênteses, 1 menos alfa vezes beta. Vezes alfa menos 1 menos alfa vezes beta. Só para conferir então, eu vou fazer K1 menos alfa vezes K2 dividido por
1 vezes alfa vezes beta. Aí eu vou ter esse valor aqui de 83,33. E para N2 eu vou fazer, entre parênteses, eu vou ter K2 menos beta vezes K1. Vou dividir isso por, entre parênteses, 1 menos alfa vezes beta. Vou ter 33,3. Olha só, então aqui parece ser exatamente o número de N no equilíbrio que a gente encontrou aqui, ó, na população N1 e N2. E isso também é bem mostrado aqui no gráfico, né? É bem mostrado aqui no gráfico que você vê a estabilização aqui superior da espécie 1, né, da população da espécie 1, e aqui a estabilização do tamanho da população da espécie 2. E aí vamos só para ver se é isso mesmo. Aqui eu vou vir no tempo 139, vou copiar só para conferir e vou colar aqui e olha só, voilá, exatamente o mesmo resultado, certo? Então esse é o valor de N1 no equilíbrio e esse é o valor de N2 no equilíbrio. Bom, e agora a gente vai para o terceiro passo, que eu vou fazer os testes com você. Então vamos lá. Bom, então aqui eu peguei a tabela que eu mostrei anteriormente nos slides e eu vou fazer agora esses 4 testes lógicos aqui. Um teste lógico para cada cenário, tá? Então vamos lá. Para eu fazer isso, então, eu vou afastar essas equações e vou fazer assim, ó. Teste lógico, certo? Coloco aqui, vou colocar aqui, e aí eu vou ter aqui, ó, espécie 1 vence, aqui eu vou ter espécie 2 vence, aqui eu tenho coexistência estável e aqui eu tenho equilíbrio instável. E para eu conseguir fazer os testes lógicos, os 4 testes lógicos aqui, ó, para esses 4 cenários diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular K1 dividido por K2, então vamos lá. Então aqui vai ser K1 por K2. Eu vou ter que calcular 1 dividido por beta e alfa. Então aqui eu vou fazer K1 dividido por K2. Aqui eu vou fazer 1 dividido por beta. E aqui eu vou ter o alfa, tá? E aí vamos fazer o teste lógico. Como que eu vou fazer esse teste lógico? Simples, eu vou fazer um teste de if-else, tá? E aqui no caso eu vou perguntar se K1 dividido por K2 for maior que 1 dividido por beta, então K1 for maior que 1 dividido por beta, então eu vou perguntar de novo se esse K1 dividido por K2 aqui for maior de fato que 1 sobre beta, então eu vou perguntar de novo se K1 dividido por K2 será maior que alfa. Então eu vou perguntar se a K1 é maior que alfa. Se sim, então eu vou escrever sim. Se não,
eu vou escrever não. E aqui eu volto novamente aqui, se K1 for menor do que 1 dividido por beta, então eu vou vir aqui e escrever, eu vou vir aqui, ó, e escrever não. Dou um enter, não. Ou seja, nesse caso, K1 ele não é, ele é menor no caso que 1 dividido por beta. Então, no segundo caso aqui a gente vai fazer o seguinte, vai perguntar se K1 for menor que 1 dividido por beta, então eu vou perguntar se K1 dividido por K2 é menor que alfa. Se for, eu vou escrever sim. Se não, eu vou escrever não. Se não for nenhuma das duas, eu vou escrever não aqui. Joia. E para coexistência estável aqui, eu vou perguntar se K1 é menor do que 1 dividido por beta. Se for, então eu vou perguntar de novo. Se for, então eu quero saber se K1 dividido por K2 é maior do que alfa. Se K1 dividido por 2 é maior do que alfa. Se for, então eu vou escrever sim. Se não for, eu vou escrever não. Se K1 dividido por K2 for maior do que 1 dividido por beta, então aqui vai ser não. Esqueci o se aqui. Ó, nesse caso, então, a gente tem um equilíbrio estável, ou seja, K1 ele é menor do K1 dividido por K2, ele é menor do que 1 sobre beta e é maior do que alfa, certo? Bom, então a gente vai fazer agora o equilíbrio instável. Então, para fazer ele, eu vou perguntar se K1 sobre K2 é maior do que 1 sobre beta. Se sim, eu vou perguntar então se K1 agora é menor do que alfa. Se sim, então eu vou escrever sim. Se não, eu vou escrever não. E se K1 sobre K2 for menor do que 1 sobre beta, então eu vou escrever não. Pronto. Bom, então aqui eu tenho o teste lógico aqui com os 4 cenários diferentes. E agora eu vou testar esses cenários aqui, ó. Eu vou te mostrar como funciona para cada cenário aqui, os sims e nãos aqui, tá? Então, veja o seguinte. Para que eu tenha o primeiro cenário aqui, em que a espécie 1 ganha, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que K1 sobre K2 tem que ser maior do que 1 sobre beta, tá? E K1 sobre K2 também tem que ser maior que alfa. Então, K1 sobre K2 é maior que 1 sobre beta? Bom, então nesse caso aqui não é. E o que eu tenho que fazer para alterar isso? Eu vou ter que mudar aqui, ó, o valor de beta. Vai ser 2. Vou colocar o valor de beta aqui de 1, na verdade. Vou colocar 1.
Um beta igual a 1. Tá? Então, vou ter 1 dividido por 1, que vai dar 1. Nesse caso aqui, ó, o K2, o K1 sobre K2, ele vai ser maior do que o valor de beta. E ele também, o K1 sobre K2, vai ser maior do que o valor de alfa. Ou seja, a espécie 1 vence nesse caso. E isso é mostrado aqui, ó. Isso é claramente mostrado aqui, ó. Nesse gráfico, em que eu tenho que a população 1, ela vence a população 2 aqui, tá? E perceba o seguinte aqui, ó, a população 1, nesse caso, ela tem 150 indivíduos, enquanto que essa população 2 aqui tem menos 100 indivíduos, ou seja, já foi extinta há muito tempo. Bom, e agora para o cenário 2 aqui. Vamos lá. Para o cenário 2 aqui, eu vou ter que K1 sobre K2 vai ser menor do que 1 sobre beta. Então, K1 sobre K2 tem que ser menor que 1 sobre beta. Então, eu vou inverter aqui, ó. Eu quero que K1 sobre K2 seja menor do que 1 sobre beta. Então, aqui, K1 sobre K2 é menor do que 1 sobre beta, certo? Mas eu também quero que K1 sobre K2 seja menor do que o valor de alfa. Então, eu vou dar um alfa aqui de 0,6. Ou seja, nesse caso aqui, a espécie 2 vence. E isso é claramente mostrado aqui no gráfico. Isso é claramente mostrado aqui no gráfico, tá? Em que a espécie 2 ela vence a espécie 1 aqui, ó. Isso também é mostrado aqui no cálculo do valor de n aqui, n no equilíbrio, certo? Em que eu tenho 125 indivíduos na espécie 2, enquanto que aqui eu tenho menos 25 para a espécie 1, né? Então já está extinta a espécie 1. E bom, aqui a gente vai agora para o terceiro cenário de coexistência estável. Então aqui K1 sobre K2 tem que ser menor que 1 sobre beta. K1 sobre K2 é menor do que 1 sobre beta, mas esse K1 sobre K2 tem que ser maior do que alfa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um alfa de 0,4. E aí o que eu tenho? Eu tenho uma coexistência estável, né? E isso é claramente mostrado aqui no gráfico, em que ambas as espécies elas possuem uma estabilidade aqui, uma estabilização do tamanho populacional, mas nenhuma delas chega a um número de indivíduos igual a 0. Ou seja, eu tenho aqui, ó, no equilíbrio que a população da espécie 1 vai ter aproximadamente 17 indivíduos e a espécie 2 aqui vai ter aproximadamente 83 indivíduos, né, no equilíbrio em tamanho populacional. E agora vamos saber sobre o equilíbrio instável. Então, para saber o equilíbrio instável, eu tenho que K1 sobre K2 tem que ser maior do que 1 sobre beta. Então, eu vou inverter aqui de novo. E olha só, nesse cenário, K1 sobre K2 é maior do que 1 sobre beta, mas K1 sobre K2 tem que ser menor do que alfa. E aí, então, eu vou colocar um alfa aqui de 3. E voilá, eu tenho um equilíbrio instável. Certo? E perceba o seguinte, cadê a linha da população 2 aqui, ó, da população da espécie 2? Ela está sobreposta com a linha da população da espécie 1, né? Então ambas estão sobrepondo-se. Por que isso? Porque nesse caso de equilíbrio instável, o que vai mandar para que uma espécie vença a outra é o tamanho da população e ou o valor de R, né? Então a população que começar com um tamanho
maior do que a outra, vai ganhar essa competição. Então, olha só. Se a N1 começa com 21 indivíduos, eu tenho isso daqui, ó, que a população N2 ela vai acabar perdendo a competição para a população da espécie N1 aqui, né? População da espécie 1. Mas, e se eu tiver aqui, ó, o contrário disso? Nesse caso, a espécie 2 vai ganhar da população da espécie 1. Apenas porque ela tem um número maior de indivíduos inicialmente. Mas e se ambas tiverem valores iniciais iguais e R's iguais, então ambas se sobrepõem, como eu já disse. Porém, se eu tiver aqui, ó, um R de 0,3 aqui, a população 1 vai ganhar a competição da população 2, né, da população da espécie 2. Então eu tenho um equilíbrio instável nesse caso. Então, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like aqui, ajuda esse canal aqui a chegar aos 100 primeiros inscritos dele, compartilha esse vídeo, pergunta aqui embaixo o que você quiser, se você não entendeu qualquer coisa, pode perguntar que eu vou te responder. E muito obrigado, valeu e falou!